Bum, chamas negras e escuras explodiram do Demons ARM junto com lâminas afiadas como facas. Era óbvio que o chefe dos magos demoníacos tinha definitivamente usado tudo que ele tinha nas mangas para este ataque. Infelizmente, sejam as chamas ou as lâminas, eles não podiam sequer deixar um arranhão nas palmas brancas de Lei Lin. A chama foi extinta momentos depois que ela explodiu. Manhã. Os dentes deste chefe começaram a tagarelar. Ele tinha a sensação de que as coisas estavam progredindo de um jeito ruim. Quem sabe, todo o plano do exército da aliança poderia ter sido impedido. Mestre! Salve-me! Na borda da vida e da morte, ele imediatamente chorou pela ajuda de seu mestre. Procurando por ele. Tarde demais, Lei Lin balançou a cabeça e uma lâmina negra de luz passou por ele. Este mago assustador, que estava na fase de cristal e tinha uma força insondável com a adição de seu braço de demônio, foi cortado em dois apenas assim. Seja defesa inata ou equipamento mágico, todos eles eram como ar na frente da lâmina de luz negra, sem nenhuma resistência. Mesmo no momento da morte, o rosto da outra parte mostrava perplexidade. Vendo seu melhor subordinado morto, Cyril naturalmente teve uma reação. No momento em que ele entendeu a situação, uma expressão ainda mais horrorizada surgiu em seu rosto. Lei Lin, sou eu. Lei Lin entregou Freya aos cuidados de seus subordinados, e flutuou até o ar. Seu olhar fixou em Cirilo, mostrando não um traço de fraqueza, como se uma antiga fera tivesse despertado. Um campo de força misterioso, mas poderoso, começou a emanar de Lei Lin, contrabalançando rapidamente o domínio da estrela da manhã de Cirele. Para seu alívio, todos os feiticeiros do clã Ouroboros sentiram como se uma carga estivesse sendo erguida de suas costas, restaurando imediatamente sua força espiritual previamente lenta à plena capacidade. Você já avançou para o reino da estrela da manhã. Cyril conseguiu sair das fendas entre os dentes cerrados. É claro, Lei Lin riu brilhantemente. Com apenas essas duas palavras dele, todos na cena ficaram surpresos. Um tempo atrás, eu deixei Parcaritanassa ao lado de Freya. Não há necessidade de me preocupar. Lei Lin, usando um rubi preto solto, ativou a última formação de feitiços. Uma porta mecânica caiu, junto com a ativação de múltiplas camadas de vedações. Runas vibrantes perambulavam perto uma da outra pela superfície da porta de ferro. Lei Lin tinha usado todo o conhecimento que ele tinha sobre as formações de magia defensiva, e junto com o AI as capacidades dedutivas de Shape, até mesmo o Morningstar Magus, demorariam um pouco para forçar a entrada dele. As paredes da câmara secreta estavam cheias de runas de isolamento da aura. Esta sala poderia ser considerada um dos lugares mais bem escondidos do continente atualmente. Não havia escolha sobre isso. Este assunto dizia respeito ao seu avanço para o reino da estrela da manhã, e Lei Lin não se atreveria a ser desleixada. Este não era seu solar na sede, mas uma adega onde ele mantinha suas compras secretas. Todo o processo era controlado apenas por ele. Para um observador, parecia completamente alheio a Lei Lin. Em sua própria mansão, ele montou a mesma formação de magia defensiva, exibindo a fachada em que ele ainda estava lá. Em momentos tão críticos, Lei Lin estava extremamente vigilante. Ele até achou difícil confiar em alguns de seus subordinados. Enquanto passarmos por isso, tudo ficará bem e tudo que o futuro reserva para nós é uma vista aberta sem limites. Lei Lin suspirou suavemente. Como se ele liberasse todas as suas emoções, seus olhos ficaram claros e ele se acalmou. Ele sentou no chão e alguns itens surgiram em suas mãos. Um osso branco leitoso com algumas rachaduras estreitas, um tubo de sangue dourado emitindo ondas de energia aterrorizantes, bem como uma pilha confusa de cristais de força espiritual. Esses cristais eram em sua maioria de seus espólios, enquanto uma parte deles vinha dos presentes de Freya e de sua própria coleção. O caminho para a estrela da manhã é vasto e longo.
Muitos magos da fase cristal nem sequer têm a chance de entrar em contato com esse gargalo. Lei Lin tinha uma expressão solene. Ele só avançou para a fase de cristal não muito tempo atrás, e ele já estava pensando em romper com a estrela da manhã. Se fosse um mago comum, seria apenas um sonho. Mas ele era diferente. Ele tinha um monte de cartas na mão e conhecimento abundante, tanto que até alguns Morning Magi só podiam desejar. Até com apenas o Fingerbone de Lamia, Warlocks que ficaram presos por anos ganhariam a possibilidade de romper. Aiship, relate minha condição atual. Leilin Farleer, Rank 3 Warlock, Cristão Fase, Linhagem, Serpente Kemoin Gigante Força. 40 Agilidade. 35 Vitalidade. 55, Força Espiritual. 356.5, Poder Mágico. 356, Poder Mágico em sincronia com Força Espiritual. O Aiship respondeu lealmente. Depois de avançar para a fase cristalina, sua própria força espiritual aumentara apenas ligeiramente. Em vez disso, foi sua força e vitalidade que obtiveram um surto de crescimento sob o efeito das técnicas da raça multiarmada. A força espiritual do Rank 3 varia de 200 a 400. O primeiro limiar para avançar para o reino da estrela da manhã é alcançar um valor crítico, preenchendo todo o seu mar de consciência, porque o Aiship já deduziu mais da metade das informações sobre o reino Morningstar. Atualmente Leilin não tinha dúvidas quanto ao seu caminho. De fato, foi por isso que ele teve que esperar pelo AI. A dedução de Chip progrediu para chegar a tal ponto antes que ele pudesse avançar. Muitas vezes, a razão crucial para o fracasso no avanço era exatamente a falta de conhecimento sobre o caminho para a estrela da manhã, bem como o manejo dos muitos problemas da vida real durante a promoção. As deduções de Chip no reino da estrela da manhã acabaram compensando as confusões que Leilin tinha. Até certo ponto, ele também precisava agradecer ao rei das montanhas Azuri por isso. Se ele não tivesse enviado ansiosamente um clone, o Aiship provavelmente não teria conseguido progredir na dedução Morningstar para mais de 50%. Minha força espiritual agora só pode ser considerada como tendo acabado de alcançar a fase cristalina. Ainda está longe do valor crítico. Vou precisar da ajuda da ignição da linhagem. Leilin pegou o tubo de ensaio cheio de sangue dourado. Esta era a linhagem do antigo dragão vermelho, obtido dos bruxos kobolds da Terra Esquecida. Embora fosse extremamente puro, porque a própria linhagem de Leilin já havia sido consertada, não havia chance de usá-la. Essa oportunidade só surgiria depois que ele analisasse completamente os antigos resultados da experiência de linhagem da Quicksand Organization. O experimento de ignição da linhagem, como o próprio nome indica, foi conduzido pela queima de vários tipos de linhagens para fortalecer o próprio poder. Suas exigências para a linhagem eram muito rigorosas. Era preciso ser um bruxo para conduzi-lo, e o grau da linhagem a ser queimada não poderia ser muito baixo. Caso contrário, todo o experimento não teria sucesso e poderia até sair pela culatra. A linhagem do antigo dragão vermelho cumpria esse requisito perfeitamente. Quanto ao recurso suplementar para o experimento, foram os cristais de força espiritual dos magos da fase cristalina. Somente o fogo da força espiritual produzido por tais cristais poderia queimar completamente a linhagem antiga e convertê-la em energia que serviria como força motriz para o avanço do feiticeiro. Uma formação mágica complicada e detalhada já foi desenhada na superfície do solo. Leilin embutiu os muitos cristais de força espiritual, um por um, de maneira ordenada, preenchendo rapidamente a formação de feitiços. O cristal de força espiritual de Umpus da fase de cristal era um recurso de primeira classe em muitos círculos sociais. Poderia até ser usado como uma moeda por conta própria e era de alto valor. Mas agora, uma grande quantidade de cristais de força espirituais eram depositados no chão como se fossem inúteis,
irradiando uma luz pura e cintilante. As marcas dos proprietários originais desses cristais foram naturalmente apagadas por Lei Lin. A antiga linhagem do dragão vermelho é precedida apenas pela da criança do sol. É uma linhagem extremamente poderosa que pode pelo menos alcançar o nível 5. Falando francamente, se não fosse pelo fato de que minha linhagem não pode ser alterada uma vez absorvida, receio que eu também não seria capaz de resistir à tentação, iria se converter em um Warlock de linhagem de dragão. Lei Lin suspirou, tirando o manto de magos. Ele então espalhou o sangue dourado por todo o corpo, sem perder um ponto. O sangue dourado parecia viscoso ao toque e cheirava a orquídeas. Foi legal ao toque no início, mas logo se tornou fervente. Ao mesmo tempo, uma chama translúcida subiu da formação de feitiços abaixo do corpo de Lei Lin. Raios de luz cristalina foram arrancados de muitos cristais de força espiritual como fios. Eles então convergiram em um ponto, formando uma chama translúcida composta de força espiritual. Embora esta chama não fosse realmente quente, uma vez que entrou em contato com a essência da linhagem dourada do dragão vermelho antigo, ela acendeu uma violenta reação. Oh! Lei Lin gemeu. Seu corpo ficou rígido em um momento, e sob a queima da chama da força espiritual, ele pôde sentir a estranha transformação na antiga linhagem do dragão vermelho. Ele ainda se transformou em uma energia vermelho-sangue, passando através de seus poros e fazendo todo o caminho até a medula óssea. Para uma pessoa comum, tal dor era quase insuportável, mas Lei Lin estava mais focado no AI informações monitoradas do Shape, BIP. Grandes quantidades de essência sanguínea foram absorvidas pelo corpo do hospedeiro. Identificado como o sangue do antigo dragão vermelho, começando a experiência de ignição da linhagem, a curva do fogo da força espiritual é estabilizada, convertendo a antiga linhagem do dragão vermelho em energia, BIP. A energia da linhagem sanguínea absorvida pelo corpo hospedeiro, a força espiritual aumentando, as repetidas advertências fizeram com que uma expressão de prazer surgisse no rosto de Lei Lin de repente. Ele notou o valor inicial de 356 por sua força espiritual aumentando repentinamente, ao mesmo tempo, uma grande quantidade de energia vermelho-sangue foi injetada em seu mar de consciência, expandindo seus limites continuamente. Cristais de força espirituais negros, levemente coloridos em vermelho, condensavam-se em grandes quantidades. Mesmo que sua força espiritual estivesse aumentando repentinamente, com a amplificação da força multilimbada, Lei Lin conseguiu aguentar sem perder sua consciência. Isso deu a ele uma oportunidade de aprofundar sua compreensão de seu próprio corpo. Sua força espiritual disparou continuamente, excedendo 370, depois 380. Chegou a 385 antes de começar a desacelerar. Pouco depois, o valor passou de 390, fazendo seu sprint em direção a 400, o limite da fase de cristal 395, 396, 397. Nesse valor, começou a desacelerar, com a mudança rápida relegada a casas decimais pop. Neste momento, todos os numerosos cristais de força espiritual foram sugados, e a chama da força espiritual inchou. Com o apoio deste poder, a força espiritual de Lei Lin começou a subir novamente, até 399 antes de parar.